Mídia se rende ao Corinthians e ao Diniz, bora ver aí o comentário do jogo. Acabou tudo funcionando e aí o técnico tem mérito, porque como o próprio Yuri Alberto disse, os dois gols foram semelhantes em termos de dinâmica, né? Com jogadores correndo no espaço, recebendo passes precisos do mesmo assistente que hoje foi o Garro. Mas o Kaique é um jogador que merece estar no elenco, merece ter as suas oportunidades, tem características que qualquer treinador, independentemente da maneira que enxergue o futebol, pode utilizar, mas com o Diniz, eu acho que ele vai ter mais chance. E acho que tem uma coisa, né? Só para terminar, claro. por causa dessa faceta do trabalho do Diniz que o Vitor mencionou agora há pouco, que é essa questão de ajudar o desenvolvimento de pessoas por intermédio do trabalho no dia a dia, e dando a eles oportunidade não só para jogar, mas também para corrigir tudo que precisa ser corrigido em treinamento e principalmente muita confiança. Isso é uma coisa que o Diniz fez em todos os lugares por onde ele passou, exceto a seleção brasileira, porque daí o contexto é totalmente diferente, né? E o convívio é muito pequeno também. O convívio nem E faz. só para enfatizar isso, assim, lembra o que ele falou do Garro, né? Sim. Já começamos a desenvolver um relacionamento também. Sim, é uma preocupação dele. Sim. É uma preocupação de acessar o jogador. Isso. Não só tirar dele o conteúdo tático, mas acessar o jogador. Ele fala, o meu trabalho é ajudar pessoas. Acho que o Kaique tem alguns pontos a favor dele, que são, primeiro, uma característica que não é comum a outros jogadores do elenco. Então, é a opção que tem. Você não tem tanta alternativa para jogador nessa posição e com essa característica. E isso o Diniz falou logo que ele chegou na entrevista coletiva de apresentação. Esse é um ponto a favor dele. O gol ajuda. Gol ajuda. E acho que o gol ajuda mais do que a atuação. Porque eu não olho para a atuação do Kaique hoje e falo, nossa, como jogou, não dá para não ser titular no clássico de domingo. Não, acho que essa frase não cabe. Mas ele fez um gol importante, um gol que não era fácil fazer, né? Um gol que precisava de uma frieza, de uma tranquilidade que talvez um garoto não tivesse e ele teve. Então tem mérito. Mas é claro que esse gol ele tem uma validade como trunfo para ser escalado. Acho que se ele entra hoje e não faz o gol e não faz nada, o olhar do Diniz talvez fosse diferente. Aliás, eu achei muito interessante que na entrevista coletiva ele fala que o jogo contra o Vasco é que foi determinante para ele escalar o Kaique. Kaique nem imaginava disso naquele momento, imaginava isso naquele momento. Mas foi a atuação dele contra o Vasco que despertou ali na cabeça do Diniz essa possibilidade de utilizá-lo, e ele entra e faz o gol, e esse gol vai ter um peso para que ele volte a ser escalado rapidamente. Se vai ser titular ou não no domingo, a gente tem que esperar para ver, mas certamente, se não for titular, também pelo gol tem grandes chances de entrar durante o jogo, mas repito, o gol tem validade e ele vai ter que ter boas atuações, porque hoje, ao contrário do que muita gente fala, o elenco do Corinthians não é um elenco sem alternativas, não é um elenco ruim, você tem bons jogadores. Estão alguns jogadores no DM disponíveis e tal. Mas dessa característica foi uma finalização bem feita. Excelente. E quase travado, né? Ele conseguiu. Finalização bem madura, né? De jogador maduro. E para o jeito de jogar hoje, né? Hoje tinha o Garro mais adiantado, o Garro menos preocupado em ficar numa linha de criação, o Garro mais adiantado. Uma boa atuação, como há muito não se via. Mas quem seria o jogador de explosão, de velocidade para acompanhar o Yuri Alberto? Exato. O Kaique. Porque do lado direito não tinha, era o Bidon pelo lado direito. Sim. E para mim até um daqueles, quando ele está falando ali, eu quero você mais aberto, para mim um deles era o Bidon. Mas não é muito uma característica do Bidon, ele passeia pelo lado, mas ele não fica pelo lado. Porque ele é mais o cara do passe, da construção, né? E quem poderia acompanhar, aí eu estou falando acompanhar, estou falando em velocidade mesmo, o Yuri Alberto, o Kaique. Então, sim, ele ganha pontos e ele, de novo a palavra, né? Estrategicamente foi bem lançado. Mas isto serve para domingo? Já entrando aqui na discussão, porque está todo mundo aqui, então Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras aqui, então já vamos pensar um pouquinho no domingo. Eu acho muito diferente. Disposição. Isso pode servir? Pode servir pela característica dele. É uma característica boa, mas Platense e Palmeiras. A coincidência é só a letra P. Foi uma boa estreia do Corinthians. O primeiro tempo não foi tão bom. O Corinthians levou alguns sustos, mas o Hugo estava lá para defender, né?
Esse é o papel do melhor goleiro do Brasil atualmente. Tava lá para defender. Agora, próximo jogo, Palmeiras, um jogo mais difícil, né? Mas eu acho que o Corinthians vai se dar bem nesse jogo, viu? Eu acho que não perde pro Palmeiras. Vai ser empate ou ganha do Palmeiras, mas perder não perde. E contra o Platense agora na estreia do Libertadores, o Roberto fez um gol. O Kaique fez outro. Só que o Yuri Alberto podia ter abrido, o Corinthians podia ter abrido o placar no primeiro tempo, né? Só que o Yuri Alberto foi falminha e não passou a bola. Tivesse passado a bola, tinha feito o gol o André. Mas não passou, o André vinha fechando no meio da área sozinho. O Yuri Alberto desequilibrado, virou o corpo para bater, porque ele não consegue bater com a esquerda, né? Foi bater com a direita. Chutou fraquinho na mão do goleiro. Mas se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.